Depois eu passo a limpo. Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como estamos de leitura? O que significa esse silêncio? Tudo bem ou tudo mal? Tudo bem? Então tá bom. Fico feliz de saber. Semana passada o Adriano esteve aqui com a gente, com vocês, né? Dando a aula. Fez uma revisão geral. Eu assisti a aula, fez a revisão desde Gênesis. Eu acho que foi muito legal fazer aquela revisão geral. E ele deu uma pincelada geral em segundo Samuel. Hoje eu quero pegar alguns pontos. Está passando uma passeata aí na frente, por isso que está esse barulhão. Mas daqui um pouquinho passa. Hoje eu gostaria de pegar uns pontos específicos, umas coisas que eu acho que são muito importantes nesse livro e que nós precisamos destacar, certo? Nós vamos orar mais uma vez, pedindo para Deus nos abençoar nesse tempo, que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos instrua, que Ele nos ensine, né? Precisamos da instrução do Senhor para esse tempo na presença dEle. Roberta, você pode orar para a gente, por favor? Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero dar uma pincelada, umas coisas que eu acho que vale a pena a gente dar uma revisada. Lá no capítulo 12, depois do pecado de Davi, né? A gente sabe que Davi até então estava indo num tempo de glória, 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 e cometeu um deslize lá com Batseba, né? Por fim mandou matar Urias, porque era a única. Ele fez todas as tentativas. Quando chegou a bomba, né? Aquela explodiu na cabeça de Davi. Estou grávida. Foi o recado que ela mandou para ele. Aí ele pensou, agora sim, tem que dar um jeito. Foi quando ele chamou Urias, e Urias, tão bom, com o coração tão ligado naquilo que ele estava fazendo. Não, de jeito nenhum que eu vou dormir com a minha mulher, sendo que o povo está tudo na batalha. De jeito nenhum, não, jamais faria isso. Aí Davi falou, como que eu vou fazer? Ele chama o rapaz para a casa dele e tenta embebedar. Vinho, tenta embebedar. Urias falando, quem sabe ele assim, tontão, ele se anima e vai para casa. E se deita com a mulher. Nada feito. A hora que ele viu que o Urias era bom demais para poder cair nas armadilhas dele, falou, é só matando um homem tão bom, não tem como, não tem saída. E foi isso que ele fez. Depois vem Natã e admoesta Davi, né, por tudo que ele tinha feito, pelo pecado dele. E eu acho tão interessante que quando Natã fala com Davi, Davi fica furioso com a história que Natã conta. Nós temos uma tendência muito grande de olhar para o pecado do outro e achar que aquilo é grave, que aquilo é grande, que aquilo merece ser punido, enquanto a nossa própria vida está caminhando muitas vezes no erro e no pecado. Quando Natã vira para Davi e fala, o Senhor é este homem, que Davi fala, tem que morrer um homem que faz uma coisa dessa. Que absurdo, que injustiça, porque Urias tinha uma única mulher e Davi já tinha várias. E ele vai e pega justa de Urias para ele. E ele faz aquela conta como se fosse a ovelha, lembra que ele faz essa analogia? E aí Davi fica irritadíssimo, indignado, e nessa hora ele escreve o Salmo 51. Então, se você olha lá o Salmo 51, dá um pulinho lá.
Salmo 51. Olha o que está escrito. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Então, o arrependimento que a gente enxerga nesse salmo é profundo, quando ele fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E ele pede para ser lavado, ele pede para ser purificado, e é muito bonito a gente olhar o arrependimento sincero de Davi quando a gente vê nesse salmo. E ele fala assim: restitui-me a alegria da salvação, da tua salvação. Perder a salvação a gente não perde quando a gente peca. Então vamos fazer a diferença disso daí. Mas perder a alegria da salvação a gente perde quando a gente peca. Entendeu? A gente, a hora que você cai em si e fala: puxa vida, eu pequei, vem aquela tristeza, aquele peso profundo. Isso é perder a alegria da salvação, mas não significa que nós perdemos a salvação, certo? Então ele escreve esse Salmo 51, que fala do perdão, que é muito bonito. E o que acontece, tem algumas punições que a gente precisa entender para poder fazer conexões para frente. Se você olhar lá no capítulo 12, os versículos 11 e 12, a punição do Senhor, ó. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porquanto tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Então, Deus vira através da boca de Natã e fala: olha, sabe aquilo que você fez em oculto? Quando você foi e se prostituiu e adulterou com Batseba, você fez em oculto, ninguém sabia. Mas como punição, o que você fez em oculto vai acontecer à luz do dia para todo mundo ver. Aconteceu, gente? Quem leu aí viu. Absalão, o filho dele, passa um tempo, Absalão se deita com as concubinas do pai à luz do sol. Imagina a cena, imagina a cena. Por isso que eu falo que a Bíblia é uma coisa tão prática, tão real, tão clara assim, e às vezes a gente perde esses detalhes. A gente acha que tudo aqui é muito certinho e muito santinho. Não é assim. Conta tudo. Pensa bem a cena, na casa do rei. Hoje é como se fosse lá no Palácio da Alvorada. Imagina a cena. Nossa presidente não tem marido, né? Mas é como se fosse alguém da família dela em público lá, sexo explícito para todo mundo ver. Imagina o tamanho do escândalo disso. E foi exatamente o que aconteceu anos depois, né? E outra coisa, consequência muito grande, versículo 14. Desse mesmo: mas posto que com isso deste motivo e que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Ele já tinha um filho com Batseba e Deus também fala: ó, essa criança vai morrer. Pessoas inocentes sofrendo com o pecado de outros. Isso acontece ainda hoje? Claro que sim. O pecado muitas vezes traz consequências só para a própria pessoa que pecou, mas às vezes, conforme o tipo do pecado, ele se alastra de tal forma que ele alcança outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Essa questão de filhos mesmo, filhos indesejados. Quantas crianças crescem em abrigos, quantas crianças são jogadas em lata de lixo, quantas crianças crescem com traumas enormes e às vezes são criadas até dentro da própria família, mas crescem com uma rejeição enorme, porque por causa de um pecado, por causa de um adultério, por causa de uma rejeição, que aconteceu, se desencadeou através de um pecado. Então, consequência do pecado. E nosso pecado, por mais, eu gosto de frisar isso, por mais que a gente se arrependa, tem coisa que não dá para consertar. Por isso que a gente tem que ter tanto medo do pecado. Por isso que a gente tem que correr atrás de uma vida santa. Deus, me dê aversão ao pecado. Tem gente que fica brincando com o pecado, né? E fica procurando assim, sabe, andar na linha, no limite. Vamos ver, se eu der um
passinho para cá eu caio no abismo, mas aqui eu estou no limite, sabe? Nós precisamos fugir dessa linha divisória, porque as consequências do pecado, muitas vezes, não tem como a gente consertar. Vou dar um exemplo aqui, eu acho que eu já até falei isso. De repente, tem a placa aí que eu não posso andar em garagem, em apartamento, por exemplo. Não pode passar de 20 por hora. Aí fala, muito devagar isso daqui, que enrolação. E você aperta o pé e de repente você está a 40. E naquele momento vem uma criança, vem alguém e se atropela. Aí se arrepende, meu Deus, que arrependimento, graças a Deus. Se morrer aí danou tudo, hein? Você sabe, não tem como consertar. Mas vamos supor que a pessoa só quebrou a perna e machucou e você fica super arrependido, super arrependido. Vai lá, pede perdão, leva para o hospital, presta todos os socorros, mas a pessoa tem que fazer cirurgia, e a pessoa tem que ficar engessada não sei quanto tempo e tal. Tem como você corrigir aquilo? Não tem. Você se arrependeu, mas a consequência daquele pecado vai ficar. Por isso nós temos que pensar. Porque as consequências do nosso pecado podem atingir pessoas que estão ao nosso redor, inocentes, como essa criança aqui que a gente vê no exemplo, que não tinha nada a ver com a história. Mas pode acontecer, ok? Aí o que acontece? Davi, o menino fica doente, Davi começa a orar e jejuar, pensando, de repente Deus muda de opinião. Ele fala isso, de repente Deus volta atrás, de repente Deus olha para o meu coração e vê o tamanho da minha dor, mas Deus foi firme, duro nisso daqui, não voltou atrás. E aí, quando ele está lá sem comer, já 7 dias, jejuando, com um pano de saco e cinza na cabeça, e o menino morre. Aí o povo falou, e agora? Como é que avisa esse homem? Se antes do menino morrer ele já está assim, se avisar, como é que ele vai ficar? Só que Davi percebe aquele cochicho e fala, o menino morreu, não é? Morreu. E aí o que ele faz? Ele se levanta, ele se lava, ele se barbeia, ele se apronta e ele pede para comer. E o povo fala, não entendi. Enquanto o menino estava ali doente, você não comia, agora que o menino morreu, você come? Aí, no versículo 20 disso daí, fala que ele levantou, comeu, né? Aí ele fala assim, no 23, 22, respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então, 2 coisas que eu acho super importantes aqui. Nós que estamos vivos, que vamos até aqueles que morrem. Não é igual Saul fez uns capítulos atrás, né? Os vivos que irão até aqueles que morreram, e não os mortos que vêm aos vivos. E uma coisa, isso aqui é meu, hein? Se por acaso estiver errado, vocês falam para o Jonatas aí, ou então para outra. Mas para mim, já viu aquele povo que fala assim, e criancinha quando morre, vai para o inferno? Porque ela nunca ouviu, nunca fala, aceito Jesus, vai para o inferno? Eu acho que não. E baseado nesse versículo aqui, eu acho que não. Olha o que ele fala. Porém agora que é morta, porque no 20... eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi ia para onde? Para o céu. O homem segundo o coração de Deus. E como que ele vai até a criança? A criança tinha de estar no céu, não é? Na minha opinião, isso aqui é minha, eu acho que uma criança, quando morre, uma criança inocente vai para o céu. Eu acho. Tem uma linha que fala que não, que vai tudo para o inferno. Eu acho isso muito... tem uma linha que fala isso, mas eu, na minha opinião, não. Certo? Baseado nesse versículo aqui, então... E no versículo 24 desse mesmo capítulo, olha a misericórdia de Deus se derramando sobre a vida de Davi. Ele foi consolar Batseba, se deitou com ela, e Davi teve um filho com ela que se chamou o quê? Simplesmente Salomão.
Simplesmente Salomão, que vai tomar o rumo da história daqui um pouco, depois que Davi morre de uma forma extraordinária, né? Então Deus, apesar de ser duro, Ele também derrama misericórdia sobre as nossas vidas. Ele cuida da gente e essa mesma misericórdia também se revela no nosso dia a dia. Aí vem uma história bem, como diz, quente, né? Capítulo 13, do incesto lá de Aminon, que se apaixona pela irmã, aí arranja um conselheiro daqueles assim de quinta categoria, arma a coisa para ele poder forçar a irmã a se deitar com ele. Isso tudo aconteceu, e quando Davi fica sabendo, lá no versículo 21 do capítulo 13 diz assim: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito lhe se acendeu a ira. E aí ele fez o quê? O que Davi fez? Nada. Nada. Diz que ficou irado, mas ele fez o quê? Nada. Como pai ele podia punir, como pai ele podia corrigir, como pai ele podia tomar providências, mas a Bíblia diz que ele só ficou irado, ele não fez nada, não mostra uma providência dele. Em seguida, a gente vê Absalão, que era o irmão dela, que esse ficou com raiva mesmo, esse ficou indignado, só que ele ficou de boca fechada, não falou nada. Versículo 22, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Sabe aqueles que ficam guardando no coração? Guardando, não fala nada. Sabe aquelas pessoas que você olha e você não sabe o que ela está pensando? Se ela está alegre, se ela está triste, se ela gosta de você, se ela te odeia. Era a postura de de Absalão diante de Aminon. Só que ele estava guardando essa ira no coração, ele estava indignado, com raiva, chateado, e deixou aquela ira guardada se transformar em ódio. Versículo 23. Passados 2 anos, não foram 2 dias, Absalão, então esse tempo inteirinho Absalão guardando raiva e ódio no coração. Queridos, tem gente que acha que o tempo cura as coisas. Já ouviu aquele ditado? O tempo cura tudo. Tem coisa que o tempo não cura. Não cura. Se a gente não tiver aquela disposição no coração, Senhor, eu quero perdoar. Perdão, então, é uma coisa que, esqueça, o tempo não cura. A única coisa que cura é você abrir sua boca e falar: eu quero me libertar dessa raiva. Eu quero me libertar desse ódio. Eu quero me libertar desse rancor. Eu quero me libertar desse negócio que eu estou carregando aqui dentro, que está me impedindo de ser abençoado. Sabia que quando a gente fica carregando essas coisas no nosso coração, isso serve como muros, como empecilhos para que a bênção de Deus nos alcance? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer? Nós queremos. Mas aí a gente fica carregando, porque meu pai, quando eu era criança, fez assim, assim, assim comigo, porque minha mãe, porque minha tia, porque meu avô, porque não sei quem, ou então para o meu amigo, meu irmão, e eu não foi justo, e eu carrego aquilo assim, sabe? E choro toda vez que eu conto, porque foi muito sofrido o que fizeram comigo. Não significa que não foi, mas nós precisamos aprender a colocar isso nas mãos do Senhor e falar: cuida disso para mim, Deus. Cuida disso para mim. Eu não quero viver com essa dor, eu não quero viver com esse rancor, eu não quero viver com essa coisa horrível dentro de mim. Eu quero viver livre. Isso é pesado demais. E a tua palavra diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas a gente fica com medo de Deus não fazer justiça. E olha que a gente olha aqui na vida de Davi, no que Deus fez, o processo todo, Davi pecando às escondidas. Deus fez justiça. Deus faz justiça hoje. Precisamos crer e colocar e caminhar nessa libertação. Porque se a gente não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu aqui com Absalão.
ele arma todo um esquema, depois de 2 anos, para poder matar, e mata o irmão Aminon. Aí no versículo 36 desse capítulo 13, mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Imagina a cena. Vamos fazer uma reunião de família. É isso aqui que Absalão propôs. Quero todos os irmãos juntos, num banquete, muita comida, muita festa, muita bebida. Sabe quando você se propõe a reunir a família? Você está se propondo para um tempo de festa e de alegria. De alegria. Todo mundo quer se encontrar para ter um momento de alegria, de festa. No entanto, era tudo uma armação, e no meio da festa, um assassinato. Um irmão de todos os que estavam ali é assassinado. Tudo se transforma em dor. Tudo se transforma em angústia. Eu não sei se alguém já passou por uma tragédia no meio de uma festa. Já teve umas festas que eu fui participar que, infelizmente, viraram tragédia. Sim, não foi, graças a Deus, não era de matar, mas eu já fui participar numa festa, numa ceia de Natal, a família toda reunida, todo mundo naquela alegria, mesa arrumada, aquele banquete, de repente o homem deu um infarto. Morreu ali, no meio da festa. É horrível. É horrível. Você olha para aquela comida e fala, que é isso? Sabe? Você fala, puxa vida, que triste, tudo fica feio, tudo se transforma em tristeza. Então tem muita gente que já passou por tragédias no meio de festa, né? No meio da... E foi exatamente isso que aconteceu. Então a família de Davi aqui estava estraçalhada, passando por uma dor horrível, todo mundo chorando. E depois a gente passa para o capítulo 14... para dar um destaque aí para a vida de Absalão. Absalão, depois de cometer esse assassinato, não foi ele que matou, ele mandou matar, né? Mandou os capangas dele matar. Depois que ele passa por tudo isso, ele começa a se fortalecer como se fosse um reino paralelo. Ele começa a querer, ele já estava de olho no reino do pai. E Absalão tinha, versículo 25, do capítulo 14, mostra a beleza de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Dá para imaginar um negócio desse? As meninas até suspiraram. Imagina. Para a Bíblia falar que da planta do pé até o alto da cabeça não havia defeito algum. Você olhava, o nariz era bonito, o rosto era bonito, o porte era bonito. Um homem era de chamar atenção. A Bíblia conta aqui que quando ele cortava o cabelo, ele fazia isso uma vez ao ano, diz que pesava mais de 2 quilos o que cortava. Pensa bem, gente. 2 quilos, o tanto que cabelo é coisinha leve, 2 quilos de cabelo. O homem tinha era uma crina, né? Não era nem cabelo, era um negócio de doido, né? Então, Absalão chamava atenção, ele era um homem diferenciado. Mas ele começa a preparar uma revolta, e ele usa de hipocrisia e traição. No capítulo 15, se você olhar versículos 3 até o 5, mostra como que ele agia. Ele chegava perto das pessoas e falava, o que você está passando? O típico político. Aí ele falava, não é possível. Se eu fosse rei, se eu tivesse poder, eu ia ajudar você, eu ia cuidar da sua causa, eu não ia permitir que isso acontecesse com você de jeito nenhum, porque sua causa é justa. Não tem coisa melhor do que você ouvir que sua causa é justa quando você vai contar alguma coisa para alguém, né? Mas é bom. Aí você fica empolgada, aí você conta mais, né? E Absalão começou a fazer essa revolta. No versículo 6 diz assim: desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele fazia o quê? Furtava o coração dos homens de Israel. Coração a gente ganha, a gente não furta, a gente não rouba. Porque senão vai dar problema. E Absalão
furtava o coração dos homens e das mulheres que iam procurar o rei. Ele estava preparando o caminho dele, ele sabia onde ele queria chegar, ele queria dar o golpe no pai. No versículo 7 desse capítulo, mostra que ele ficou ali, quanto tempo? 4 anos fazendo a campanha política dele. Rebelião geralmente leva tempo. Pais que estão aqui. Ai, meu filho está tão rebelde. Ele não fica rebelde, dorme santo e acorda rebelde, não. Nós precisamos ter olhos atentos e ver o que está acontecendo. As mudanças que vão ocorrendo, porque rebelião geralmente é algo que leva tempo, né? E aí o que aconteceu? Ele começa a perseguir o pai e vira aquela confusão, dá o golpe. No versículo 23, Davi tem que fugir. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Versículo 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. A família do rei, do homem segundo o coração de Deus, passando por uma dor tão profunda, tão grande. Dá para você imaginar essa cena? Dá para você imaginar? Às vezes a gente lê muito superficialmente. Uma família inteira, mulheres, crianças, servos, o rei, ter que sair fugido, ter que sair às pressas da sua casa, porque o inimigo, que era o próprio filho, estava perseguindo e queria matar, queria destruir. E eles têm que fugir à noite. Que noite difícil que Davi teve com essa família, andando e chorando. Às vezes nossas famílias caminham assim, por tempos difíceis, por momentos complicados, caminhando e chorando, vivendo divisões, vivendo desunião. Isso pode acontecer dentro de casas daqueles que temem ao Senhor. Aconteceu na casa de Davi. E aí no capítulo 17, versículo 22, eu gosto de ver a noite que Davi teve. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Depois que ele foge, ele vai para as encostas, e aí Absalão fica sabendo que ele está lá e fala: mas eu vou lá e ataco todo mundo, eu acabo com todo mundo. E aí chega a notícia para Davi: olha, Davi, você tem que fugir daí. E aí, mais uma vez, falei: não dá para ser amanhã, tem que ser agora. Você tem que sair agora que Absalão está vindo. E eles passam durante a noite, atravessando o rio, com mulheres, com crianças, fugindo do inimigo que morava dentro da própria casa, que cresceu junto, que Davi gerou. Dor na família, dor angustiante, uma noite de luta para essa família. Passou uma noite inteira sem dormir, Davi, enfrentando a fuga, o medo, a perseguição, a angústia. E às vezes a gente passa noites sem dormir na nossa vida. O que eu quero mostrar para vocês, queridos, é o seguinte: isso pode acontecer na casa de qualquer um. Passei a noite inteira numa angústia, num sofrimento. Não se atemorize, não se assuste, porque isso pode acontecer. Isso aconteceu na casa de Davi. Na casa de Davi. Pode acontecer na nossa casa. Nós podemos ter noites de angústias, noites de choro, noites de medo, mas sempre na convicção de que a alegria do Senhor virá ao nosso encontro no amanhecer. O Senhor vem ao nosso encontro. E aí o exército de Davi se junta a ele e fala: nós vamos atacar, vamos contra-atacar Absalão. Davi escreve, nesse momento da vida dele, o Salmo de número 3. Vai lá para você ver que lindo. Quem lê o Salmo de número 3, pensa que Davi está falando de um desconhecido. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários.
São numerosos os que se levantam contra mim. Quem está levantando contra ele? O filho. Adversário dele agora era o filho, mas ele cria que o Senhor era o escudo, ele cria que o Senhor era a salvação. E eu imagino que esse versículo 5, olha como que Davi consegue escrever isso: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Senhor, a coisa está feia aqui em casa, o Senhor está vendo o que eu tenho passado, fugi do palácio, fugi com a família inteira, está todo mundo aqui no meio de uma guerra, mas eu consigo dormir, porque o Senhor está comigo, o Senhor me sustenta. E termina no versículo 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Estou passando por dificuldades? Estou, mas a bênção do Senhor está sobre a minha vida, e eu sei que Ele vai livrar, Ele vai mandar salvação para a minha situação, para o meu momento. Essa era a convicção de Davi. A gente vê que na hora da angústia dele, ao invés dele ficar só chorando, aqui fala que ele chorava, ele orava, e os salmos mostram esses registros, ele se apegava ao Senhor. E era o momento em que Davi abriu o coração, pecou, Senhor, eu vou me apegar ao Senhor. É perseguido, Senhor, eu vou me apegar ao Senhor. Era assim que Davi caminhava, nessa convicção de que nós devemos nos apegar ao Senhor. E aí, quando o exército se prepara para atacar, Joabe, que era o líder de Davi, forte, guerreiro, olha o que Davi fala para todos no versículo 5 do capítulo 18. Deu ordem: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu o que o rei estava pedindo, hein? Como que ele queria que tratasse o perseguidor? Tratai com brandura. É meu filho, eu amo. Não importa se ele não é o filho que eu esperava que ele fosse. Não importa se a atitude, se o comportamento dele não está sendo adequado como eu gostaria. É meu filho, eu quero que vocês tratem com brandura. Foi o pedido do rei. E aí a gente sabe que o que aconteceu foi bem diferente, No versículo 14, a gente vê que Joabe encontra o Absalão, que ficou preso justo pelo cabelo. Olha bem, justo pelo cabelo. Mas devia ser um baita cabelo mesmo, porque para segurar o peso do homem inteiro, Ele ficou preso pelo cabelo, e aí diz que Joabe mata ele. E aí no versículo 33 desse capítulo, a gente vê a hora que chega a notícia para Davi. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Ele amava o filho. Não importa se o filho queria matá-lo, ele amava. Davi dá um exemplo tão forte de amar os nossos filhos, independente do que eles são ou do que eles fazem. O rei entra em desespero, chorando: meu filho Absalão, agonizante o momento dele. E aí ele fica naquele sofrimento, o exército vence e conquista e derrota o povo de Absalão. Só que tudo, em vez deles comemorarem, virou tristeza, porque o rei estava acabado, o rei estava destruído. E aí Joabe chega e repreende, nos versículos 5 a 7 do capítulo 19, Joabe repreende o rei. E no finalzinho do versículo 7... No versículo 6, ele fala assim: se Absalão tivesse vivo e todo mundo morresse, o senhor ia ficar feliz, rei? O seu comportamento está parecendo que é assim. Nenhum de nós valemos nada, só Absalão que valia. E aí ele chega no final do versículo 7 e fala: maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Ou seja, muda a postura. Joabe vira e fala para o rei: o senhor precisa aceitar o que aconteceu. É seu filho, você ama apaixonadamente, mas ele errou, pecou. Ele procurou com os próprios pés, com as próprias mãos, essa situação. E agora
não tinha outra saída. Ele precisava morrer, não tinha como fugir. E aí Davi fala, você precisa aceitar, rei, essa realidade. E para mim esse versículo ensina muito que quando nós aceitamos uma perda, uma dor, essa atitude nos traz, quando a gente não aceita, né? Essa atitude nos traz mais mal ainda do que a gente iria viver, experimentar. Não é fácil, principalmente questão de morte. Davi estava com muita dificuldade aqui de aceitar a morte. Eu sei que é muito difícil experimentar e aceitar a morte. Mas o que a Bíblia diz aqui, maior mal te será isto do que o mal que tem vindo sobre ti até aqui. É muito mais difícil você não aceitar, porque aí você vai estragar com a vida de todo mundo que está ali presente, vivo e que ficou do seu lado. E a sensação é igual essa que Joabe fala aqui. Ah, então todo mundo aqui podia morrer e o outro ficar vivo? Passa essa impressão. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão de aceitação, certo? Aí nós vamos lá para o capítulo 21 já. Alguma pergunta até aqui? Que já nós vamos partir para a conclusão do reinado de Davi. Olha que interessante. Quem está lendo e acompanhando desde o início vai ver como as coisas vão se encaixando. Houve uma terrível fome, aqui nesse capítulo 21, começa essa história, né? Houve uma terrível fome. E Davi consultou a Deus para saber o que estava acontecendo. Deus, o que está acontecendo? Dica. Todas as vezes que nós passamos por uma coisa complicada, por uma tragédia, por alguma, nós precisamos consultar a Deus e ver, Senhor, o que está acontecendo? Isso tem a ver comigo, com o meu comportamento, com a minha atitude? Ou isso é uma coisa que o Senhor determinou, independente do que eu estou vivendo, do modo como eu tenho me comportado? Nós temos que perguntar. Porque às vezes o que está acontecendo com a gente é pecado escondido. É pecado que não foi confessado. É erro que a gente não consertou e a gente colocou debaixo do tapete e fingiu, deixa para lá. Já esqueceu, o tempo cura tudo. Deus já esqueceu. E não foi isso. E Davi, a primeira coisa que ele faz na hora que ele está passando por aquele tempo de fome, de angústia, ele vai e procura o Senhor, consulta a Deus, e Deus lhe responde que havia sangue na casa de Saul com relação aos gibeonitas. Lembra dos gibeonitas? Quando Josué entra na terra prometida, lembra disso? E aí fala assim, Deus fala, destrói todo mundo. E aparece aquela turma vestida com roupa velha, carregando pão velho. E fala, a gente vem de uma terra longe daqui, longe, dê abrigo, vamos fazer aliança, vamos ficar juntos. E sem consultar o Senhor, Josué faz aliança com eles. 3 dias depois descobre que eles eram vizinhos e que eles tinham sido passados para trás. Não foi isso? Só que já tinha feito uma aliança. E Saul foi lá e quebrou essa aliança. Quantos anos depois, hein, gente? Saul foi lá e quebrou essa aliança. E Deus, que não se esquece de nada, mandou a fome, mandou aquele tempo de seca e em consequência daquela aliança que foi quebrada. Então, o que acontece naquele momento, Davi toma consciência disso, daquele pecado, e ele fala, tem que agir. E Davi vira e fala assim, vocês podem pedir o que vocês quiserem, então, para a gente poder resolver essa questão. E depois que ele fala isso, eles falam assim, a gente quer 7 filhos de Saul, eram descendentes, não eram filhos exatamente, 7 filhos de Saul que a gente sabe que ainda estão vivos por aí. Existia uma mulher, uma concubina de Saul, chamada Rispa, que teve 2 filhos com ele. E acho muito interessante essa cena, muito comovente essa cena, que Rispa é a mãe que fica dia e noite vigiando os cadáveres dos filhos. Porque daí Davi entrega esses 7 homens, eles levam esses homens e amarram esses homens, matam esses homens e amarram esses homens no monte, no alto do monte,
para as aves de rapina comerem, destruírem, para eles se apodrecerem todos. E a Bíblia fala que Rispa ficou ali do lado daqueles filhos, espantando as aves de rapina que vinham. Imagina que coisa, que cena horrível. Imagina. Gente, a Bíblia tem cada cena que se a gente entrar, a gente fala, que é isso? Como pode uma coisa dessa acontecer? E ela diz que ficava dia e noite, defendendo o corpo dos filhos pendurados ali. Para que as aves e as feras, você imagina, vem uma ave, ela luta contra ela, deve vir um animal pequeno, luta contra ele, defendendo os filhos mortos. Que exemplo de mãe. E nós precisamos defender nossos filhos vivos. Não podemos desistir dos nossos filhos. Rispa não desistiu dos filhos dela, mesmo depois que eles estavam mortos. E isso chamou a atenção de Davi, e Davi resolve então sepultar os corpos daqueles homens, né? No capítulo 22, aí vem o cântico de Davi em ação de graças por tudo que Deus estava fazendo com ele. No capítulo, e esse capítulo 22 é praticamente cópia do Salmo 18. Se você for olhar o Salmo 18, é praticamente a mesma coisa desse capítulo 22 aqui de 2 Samuel. E no versículos 29 em diante diz algo que eu acho lindo. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Davi tinha convicção disso, que Deus é Deus que desembaraça o nosso caminho. Eu uso muito uma expressão lá em casa, os meninos cansados de ouvir, às vezes, e aí, rendeu o dia? Não, hoje eu embaracei no cabelo das pernas e não saiu, não virou nada. Às vezes a gente fica tão embaraçado nos nossos próprios afazeres, no nosso jeito de fazer, e a gente esquece de buscar o Senhor e falar, desembaraça o meu caminho, Deus. Desembaraça o meu caminho, me mostra a direção. Com o Senhor eu posso vencer exércitos, com o Senhor eu posso saltar muralhas. É o que Davi experimentava e o que nós podemos experimentar. Quantas vezes nós nos sentimos cercados por todos os lados? Cercados por todos os lados. E Davi fala, com o meu Deus eu salto muralhas. Acho lindo esse texto, né? É muito bonito mesmo. Capítulo 23, no versículo 1, mostra com clareza quem era Davi, como Deus enxergava. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, olha, filho de José, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Esse era o retrato que Deus mostrava, como Deus enxergava Davi. E o mesmo Deus que capacitou Davi para governar o povo, pode nos capacitar hoje para exercer o nosso dia a dia. Para exercer sua profissão, para te ajudar nos seus estudos, para exercer sua paternidade, a sua maternidade, a sua questão de ser filho. Deus é o mesmo. Ele escolheu Davi, nós já vimos, tirou Davi da vida tão simples, de trás da malhada, e transformou Davi no maior rei de Israel. Maior rei, não vai ter nenhum que nós vamos estudar que se compare a Davi. O Senhor fez isso na vida de Davi e Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Eu acho tão importante aquele momento em que chama as crianças aqui na frente para poder orar por elas. Eu fico olhando e pensando, Deus, o que será dessas crianças? Quem está aí na frente a gente nem imagina. Quem? De repente aqui no altar do Senhor, uma criança que a gente olha e vai ter poder para dirigir o nosso país.
vai ter poder de decisão, vai ter grande influência, talvez no mundo. Nós não sabemos. Quem olhava para Davi naquela simplicidade nunca imaginava que ele poderia chegar onde chegou. E aí a igreja não pode perder a oportunidade de abençoar, de orar, de interceder, porque aqui nesse momento Deus pode estar trabalhando no coração desse menino para sempre e trazer bênçãos futuras. E no capítulo 24, versículo 4, Davi resolve fazer um censo. A gente vê na Bíblia que em vários momentos tem censo, não é assim? Aí para trás a gente não vê o livro de Números, então, é o tempo inteiro com censo. Davi, só que todas as vezes que havia censo, era algo que Deus havia pedido, não era assim? Deus ordenava, vai ter um censo, e acontecia. A gente imagina que Davi... obrigada, linda. Obrigadão. Porque hoje eu comecei a falar muito cedo. Joabe, no versículo 4, fala para Davi: rei, para que isso? Que necessidade há disso? Mas Davi não aceita e fala: eu quero que você levante o censo do povo de Israel. Depois que chega o resultado, com o tamanho do exército, com o número de homens de guerra, com o número de homens fortes, olha o versículo 10: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Sabe o que passa a entender aqui? Que Davi estava se tornando uma pessoa muito orgulhosa com tudo. Ele estava aqui já no final da vida, com tudo que ele tinha conquistado. E nós temos que ter cuidado. Que às vezes, exatamente como começou a vida de Davi, na simplicidade, na roça, né? Davi começou na roça, no campo, e se tornar um rei tão bem sucedido, tão poderoso, tão grande, isso foi enchendo ele de orgulho. E aí o que aconteceu? Quando ele faz esse recenseamento, olha no versículo 9, o número que havia aí: 800.000 homens de guerra e 500.000 em Judá. É muita gente. E ele deve ter se sentido extremamente orgulhoso na hora que ele viu aquilo. Quando aquele orgulho bateu no coração dele, ao mesmo tempo veio o arrependimento. Eu gosto de Davi por causa disso. Não significa que ele não peca, mas ele se arrepende do seu pecado. E aí, quando ele se arrepende, ele fala com Deus, né? Se arrependeu e tal, e fala, e Deus dá para ele algumas opções, que Deus ia castigá-lo pela desobediência. Versículo 13, olha o que fala: veio, pois, Gade e falou, ó, você tem opção, Deus deu opção de castigo. Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste em tua terra? Deus chegou e falou: te dou 3 castigos, pode escolher. Às vezes pai e mãe faz isso com o filho, né? Você pode escolher, ou isso ou aquilo, cada um pior que o outro, geralmente a gente faz assim, não é? E com Davi não foi diferente. Deus falou: 7 anos de fome, você pode ficar fugindo dos seus inimigos por 3 meses, ou então você vai ficar por 3 dias praga sobre a sua terra. E Davi é super esperto, né? Ele escolhe cair nas mãos do Senhor. Versículo 14, ele fala, como diz, é tudo ruim, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu.
Ele falou, melhor cair na mão do Senhor, porque Ele tem misericórdia, do que nas mãos de homens. E ele escolhe isso, e aí vem realmente aquela praga, e morre 70.000 homens do povo. Versículo 15 fala isso. E aí Davi se angustia profundamente, ele chega diante de Deus e fala assim, no versículo 17, vendo o anjo ferir o povo, ele fala, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Davi fala, a culpa é minha, Deus, foi erro meu. Foi erro meu. Davi assume, e Deus se compadece dele, e aí fala que Davi resolve, cessa a praga, e Davi vai oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando ele vai para oferecer o sacrifício, no versículo 23 desse capítulo, ele chega para um homem que chama Araúna e fala assim, tudo isto, ó rei, ele oferece para o rei. O boi, o terreno, o lugar para fazer o sacrifício, que o Senhor teu Deus te seja propício. O Senhor pode pegar o que o Senhor quiser, se eu quer oferecer sacrifício para o Senhor aqui, tudo isso eu te dou. Só que Davi fala algo no versículo 24, que eu gostaria de terminar hoje com esse texto. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Nós precisamos aprender que para oferecer alguma coisa ao nosso Deus tem um preço. Às vezes a gente quer servir a Deus sem pagar o preço. Nós queremos ter uma vida de intimidade com Deus sem pagar o preço. Nós queremos ter uma vida de devoção sem pagar o preço. Pessoas que querem oferecer-se a Deus sem sacrifício, sem pagar o preço, estão enganadas. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, não tem como. Viver o Evangelho tem um preço. E às vezes o preço é alto para alguns. Alto, perseguição dentro da própria família, uma casa dividida, às vezes perseguição no trabalho, humilhação pública, em escola, em faculdade, às vezes tem um preço, mas para a gente oferecer ao Senhor uma vida que agrada, a gente precisa ter disposição de pagar esse preço. E a pergunta que fica é, você tem tido disposição de pagar o preço de servir ao Senhor? Precisamos estar dispostos a isso. Certo? Pergunta sobre 2 Samuel. Alguma coisa que ficou, que passou? Aí a gente começa na semana que vem, Reis. Vocês vão ver agora Salomão, tudo de bom, tudo de bom. Que inteligência, que sabedoria, que jeito de lidar. Que você olha e fala, que é isso? Como pode tanta inteligência? Então nós vamos entrar numa fase muito legal. O filho que o Senhor deu para Davi depois do pecado, agora vai reinar no lugar de Davi. Então vai ser muito legal, eu espero que você leia. Sabe como as histórias estão agora? Tem sequência, né? Você quer ler para poder entender o que vem depois. Então é uma leitura bem mais fácil. E eu espero que vocês leiam e semana que vem a gente vai tratar disso daqui. Certo? Vamos ficar de pé e orar? Muito obrigada pela presença de todos. Que Deus esteja dando um domingo assim muito especial, bem gostoso para vocês. E vamos ter consciência de que o nosso pecado pode trazer prejuízo não só para a nossa vida, mas para a vida de outras pessoas. Vamos ter consciência disso. Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos dando temor e tremor diante das consequências que o pecado pode trazer para a nossa vida e para a vida de pessoas que nós tanto amamos. Tenha misericórdia de nós. Nos livre, Senhor, do erro, das armadilhas do inimigo, que quer nos derrubar, que quer nos destruir.
Assim como Davi era um homem que procurava viver uma vida santa e que te agradava, mas ainda assim ele foi envolvido pelas cordas do inimigo, pelas setas do diabo. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja nos livrando. Queremos ter uma vida pura, queremos ter uma vida santa, que nós possamos caminhar o mais distante possível do erro, do pecado, daquilo que pode nos levar à queda. Ó Senhor, nos dê uma vida limpa. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja tirando do coração de cada um de nós mágoas, ódios, coisas guardadas, assim como Absalão ficou guardando durante anos, raiva, rancor, revolta, e isso o levou a tantos prejuízos, a perdas e até a própria morte. Em nome de Jesus, nós queremos vida. Em nome de Jesus, nós queremos bênção. Em nome de Jesus, nós queremos ser, ó Pai, servos do Senhor, lavados, justificados, e que abre mão de toda angústia, de toda raiva, de toda injustiça, e coloque tudo isso nas tuas mãos, porque o Senhor sabe julgar com justiça e equidade. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter disposição de pagarmos o preço para viver uma vida que te agrade. Pagarmos o preço da adoração, para pagarmos o preço de uma vida de louvor, de uma vida reta e de uma vida que vai trazer para as nossas vidas bênçãos. Obrigada por cada vida aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom domingo, que Deus abençoe e leiam, hein, meninos?